Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 103 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Estamos agora no módulo 4, política. Lembrando, módulo 1, introdução e fundamentos de filosofia. Módulo 2, epistemologia. Módulo 3, ética. Todas as aulas estão aqui gratuitas no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas. Estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a comprar e adquirir esse material, beleza? Já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje, Cidade de Deus de Agostinho. Vamos aí prosseguindo com filosofia, agora pela filosofia medieval. Cidade de Deus, também chamada de Cidade Celestial ou Civitate Dei. Vamos em frente. Vamos a um conceito aí primeiro de Cidade de Deus. No latim, Civitate Dei é uma comunidade, uma pátria habitada por seres humanos, estrangeiros, peregrinos e santos que cultivam uma vida espiritual de virtudes, baseada na consciência de bens tais como a fé, a renúncia, a retidão, a humildade, a paz, a felicidade e o amor. Pessoal, a Cidade de Deus de Agostinho é uma cidade na Terra. É uma cidade na Terra que, juntamente com a cidade dos homens, ou seja, é uma divisão na Terra, Cidade de Deus e Cidade dos homens, onde nessa cidade que é de Deus, vive-se uma vida de santidade. Já na cidade dos homens, vive-se uma vida de pecado. Beleza? Vamos em frente. Refere-se a um local antagônico à cidade do demônio, ou cidade dos homens, né? Pois na cidade celeste o homem seria um viajante. No latim, homo viator, por um caminho espiritual. Veja só o caminho espiritual. Carregando um corpo físico mortal e perecível. Então nós estaríamos aqui encarnados nesse mundo, carregando esse corpo, rumo à incorruptibilidade, rumo ou seja, trilhando um caminho de não mais se morrer, não mais se perecer. Não obstante, teria como foco primordial revestir-se de imortalidade e de incorruptibilidade, a fim de transcender ao reino de vitória, o lugar de descanso eterno ao lado de quem? De Deus. Joia? Então esse é o objetivo. A Cidade de Deus é uma cidade na Terra, onde os homens vivem uma vida baseada na retidão, na humildade, na paz, na felicidade, no amor, na fé, onde aí, como fruto dessa semeadura, eles vão colher a vida com Deus. Conforme Nielsen, ele acrescenta dizendo o seguinte: desde Caim e Abel, a cidade terrestre é do pecado, inimiga, portanto, da cidade de Deus, que é celestial. Ficou bom esse conceito? Vamos aprofundar então. Prosseguindo aí, inspirado no modelo vertical da cidade bela de Platão. Veja, pessoal, a inspiração, quem não assistiu a aula, Cidade Bela de Platão, Cidade Bela, está embaixo, uma das últimas que foi ministrado aqui nesse canal. Você é o nosso convidado, assiste lá. Então a inspiração de Agostinho, agora no período medieval, foi um filósofo antigo, chamado Platão. Agostinho, se inspirando naquela cidade bela do Platão, ele agora descreve um modelo horizonto-vertical. Veja, o modelo de Platão era vertical, ou seja, mundo sensível, mundo inteligível em cima, mundo sensível embaixo, imperfeito, corruptível, mundo das sombras, e em cima o mundo inteligível, perfeito, o mundo eterno, imutável.
Agostinho, ele se inspira aí no Platão. Ele se inspira no Platão, agora traçando, né, um plano político. Nós estamos aqui traçando aqui uma ideia de política, tá? Vamos até a isso. O campo metafísico, nós vamos explorar lá na metafísica. E aqui na política, o Agostinho, ele, vamos assim, alinha duas cidades. Ele põe a cidade de Deus, tudo na terra. Ele põe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Alinhado. Ou seja, num plano horizontal, mas também vertical. Por que vertical? Porque da cidade celestial, ou seja, da cidade de Deus, o objetivo dela é se chegar até Deus. Então percebe a verticalização? E da cidade dos homens, assim, as consequências da desobediência seria também para baixo, vertical, seria a condenação no juízo eterno, o juízo lá do Apocalipse. Bom, na qual as cidades de Deus e a cidade terrena, percebe, coexistem simultaneamente ao mesmo tempo e plano. No mesmo tempo e no mesmo plano, horizontal, depois vertical para cada uma delas, horizontal, elas coexistem, porém estão divididas, separadas quanto às suas ideologias. São políticas. Joia? Ideologias políticas. Desse jeito, a humanidade estaria fendida. Haveria uma fenda, uma brecha, um buraco, uma divisão, um abismo em dois modos de ser, que corresponde a dois tipos de sociedade. Veja, dois modos de ser, dois comportamentos, né, sociais com dois tipos de sociedade. Ou seja, uma espécie de dúplice categoria de temporalidades coincidentes e de pensamentos contrários. Não haveria de se levantar a hipótese de dupla cidadania. Então o cara não poderia ser cidadão de uma cidade e cidadão da outra ao mesmo tempo, não. Não poderia. Porque cada pessoa pertenceria exclusivamente a uma dessas cidades. Tá acompanhando aí, legal? Tranquilo? Vamos em frente então. Você aceita um café? Joia? No final, os destinos também não seriam coincidentes. Pois, enquanto de um lado teríamos a cidade celestial sendo galardoada com a salvação, do outro, a cidade dos homens colhendo um castigo, por meio do que? Da condenação. Sobre esses temas ensina Charles Santiago, dizendo: a cidade de Deus e dos homens estão unidas. Como assim? Isto é, né? No mesmo plano, unidas pelo mesmo plano, vamos dizer assim, umbilicalmente ligadas, porque são todos homens, seres humanos, né? No mesmo plano terrestre. Mas existe uma diferença entre os homens. A cidade de Deus é para além da dimensão que é para além da dimensão terrena. Joia? Também acrescenta o Brian McGee, dizendo o seguinte, Brian McGee, né? Duas comunidades diferentes ao mesmo tempo. Veja, são duas comunidades diferentes ao mesmo tempo. De um lado, o reino de Deus, e do outro, reinos altamente o quê? Instáveis. Então, de um lado o reino de Deus e do outro reinos o quê? Instáveis. Ou seja, né? Só Deus sabe o que vai acontecer ali daquele outro lado. As duas cidades, na política agostiniana, o Estado deve obediência, ou seja, se subordina à igreja. Então tem essa questão aí, pessoal, sabe? Esse período, né, considerado aí período trevoso, das trevas, né, filosófica, o Estado aqui seria uma espécie de, né, representaria o paganismo, né? O Estado aqui seria pagão, e a igreja santa. Ou seja, num patamar superior. Você vê nas obras de arte, nas ilustrações, nas pinturas que vem depois, sempre, né, o que é correspondente à igreja está num patamar acima, e o que é correspondente ao mundo, ao pecado, vamos dizer assim, está abaixo, ou aos costumes diferentes da igreja.
Joia? Já o governo é uma época sim, né? O governo, porque representa uma época de realeza, né? De superioridade, de aristocracia. Então, o negócio aqui, né? A ideia de monarquia, cara, estava bem presente aqui. Já o governo é interpretado como a vontade de Deus na Terra. É a vontade de Deus na Terra. Então, o rei é Deus na Terra. Seria essa a ideia. O pensador divide todo esse projeto político dicotômico nos seguintes blocos geopolíticos e sociais: cidade de Deus e cidade dos homens. Nós estamos falando aqui de política, olha, não do plano metafísico e religioso. Inclusive a abordagem é outra lá. É a mesma coisa, mas a abordagem é outra. Lá nós vamos ver outros conceitos. Por exemplo, conceitos ligados à imortalidade, né? Conceitos ligados ao mal, por exemplo. Então é essa a pegada aí lá na metafísica de Agostinho. Vamos em frente. A cidade de Deus. Então, aprofundando aí, né, o Civitate Dei, cidade celeste, é aquela que se estabelece no amor a Deus. No amor a Deus. E no desprezo próprio. Vai memorizando aí, pessoal. Amor a Deus e desprezo próprio. Na cidade de Deus, a pessoa ama a Deus e se autodespreza. Você vai ver que na cidade dos homens é o contrário. Ela ama a si mesma e despreza a Deus. Aqui, na cidade de Deus, os cidadãos de Deus amam a Deus e se autodesprezam, se aniquilam ou se diminuem. É essa a parada. Trata-se de um espaço, porque é na terra, habitado pelos santos, peregrinos, de passagem por esse mundo. O bem, olha lá, pessoal, a retidão, a caridade, a compreensão, a realização são alguns valores cultivados nela. Mediante uma aliança de remissão. Remissão é tirar a culpa, tá? Tirar a culpa com Deus, ou seja, Deus vai tirar minha culpa. Os cidadãos desta cidade formam o que se chamou de igreja invisível. Então aqui na Terra já teria uma cópia, percebe? Daquilo que vai encontrar na realidade. Olha como é que toda a inspiração vem de Platão. Onde por terem levado uma vida de busca pela verdadeira paz, isto é, aquela segundo o Espírito aqui é o Paracletos, o Espírito Santo Consolador. Eles aspirariam receber como colheita de sua semeadura os bens eternos junto ao Pai Celeste. Então a vida junto ao Espírito Santo, ao Consolador, o Paracletos, o Espírito de Deus ou de Cristo, mesma coisa, seria uma vida, vamos dizer assim, em amizade, né? Em recepção a esse Espírito que daria o passaporte a esse mundo eterno. Vamos em frente. A cidade dos homens, ou civitas terrena, ou cidade do demônio, alguns chamam também de cidade do diabo, né? É aquela que se estabelece no amor a si próprio. Aqui está parado, ó. E no desprezo o que, pessoal? A Deus. Ele ama a si mesmo e despreza o que? A Deus. É a cidade dos homens. Trata-se de um espaço habitado pelos ímpios. Ímpio é aquele que não é dotado de piedade. Piedade só os santos têm, né? Pecadores. Existem muitas pessoas assim, né, pessoal? Que não tem piedade, né? Existe, o mundo está infestado de gente assim. Bom, isso é só uma, né? Concordo com o Agostinho nesses pontos aqui, não que seja exatamente essa divisão, mas veja só, não está muito errado não, é um grande pensador, né? Pecadores injustos, condenados, que fruem a vaidade do mundo. Veja, os caras se deleitam na vaidade do mundo. Tem uns caras que postam somente lá no Instagram, né? Umas fotos, cara, umas ostentações assim. Não sei se você se sente mal com aquela, sabe? Você vê que o indivíduo é perverso, é um cara, né?
Ostentações que eu digo assim, 3, 4 homens em volta de uma piscina, cantando músicas, e essa piscina infestada de mulheres ou de homens, o que seja, pessoas ali vestindo roupa, enfim, cara, seminus, vamos dizer assim, se lambendo, não sei, bom, cada um, né? Tem gente que se sente bem com isso, não sei. Enfim, o erro, o orgulho, a ambição, a perversão, a luxúria, eu estou falando isso aí é luxúria, né? A rebeldia, a soberba, a avareza, a concupiscência, a incredulidade, a aversão a Deus no latim, aversio a Deo, né? São alguns dos vícios, veja, não são virtudes, cultivados nela. Juntos compõem uma massa condenada, em latim, massa damnata, pagã, ou seja, não regenerada, compulsiva pela paz que provém das coisas terrenas. Tem gente que não tem paz se não tiver adquirindo coisas. Se o cara não tiver adquirindo coisas, na moda principalmente, tá fora. O cara tá atormentado com essa questão aí. É mais ou menos isso. A paz do indivíduo não vem de Deus, conforme lá na cidade de Deus, né? A paz do indivíduo vem das coisas que proporcionam para ele essa espécie de droga, né? Essa espécie de droga, de overdose psicológico espiritual que vai trazer saciedade momentânea para ele. É uma paz momentânea, inclusive, Agostinho fala nisso. São cobiçosos por bens materiais. O negócio dos caras é patrimônio. O que os fez levaram a vida segundo o quê? Segundo a carne. Carne aqui não é corpo. Carne aqui é esse arcabouço, essa coletânea de situações teleológicas e teológica porque é ligada a Deus, e teleológica porque tem o fim. A finalidade da carne é isso, é orgulho, ambição, né? É avareza, é concupiscência, é orgia, enfim, essa é a ideia da carne. Tornando-nos predispostos a receber como colheita, ou seja, nessa semeadura, a colheita dessa semeadura, um castigo eterno no juízo final. Então essa é a cidade dos homens. Joia? Vamos em frente? Olha, cara, só esse quadrinho aqui demorou 4 horas para fazer. Só esse quadrinho aí. Inclusive eu postei lá no Instagram, aqui saiu aqui Celeste, aqui eu já corrigi. Beleza? Corrigi, tá aqui bonitão, né? Bonitinho, daqui a pouco eu tiro uma foto, boto de novo lá no Instagram, né? Aqui você vê, olha só, de um lado Platão, e a inspiração depois, inspirado nele, o Agostinho. Percebe aqui uma passagem, ó, de 2 períodos, né? Do antigo para o medieval, e que para entender o Agostinho eu preciso entender o Platão, não é? E aí no Platão ele dividia, né? Olha as divisões, mundo sensível e mundo inteligível. O mundo inteligível que é o céu, descrito lá por Sócrates mesmo e tal, né? Não descrito, mas feito ali uma apreensões, vamos dizer assim, do conhecimento sobre Sócrates em relação a isso, né? Quem sabe no céu, Sócrates fala. Olha lá, real, perfeito, e sensível, mundo das sombras, imperfeito. Percebe que o plano é vertical. O indivíduo está aqui embaixo, ele sobe, ó, né? O indivíduo ele vai alcançar mesmo o conhecimento, né? Vai alcançar a perfeição, a apreensão da realidade das coisas no mundo inteligível. Ele está no mundo ainda, assim, na alegoria da caverna você vê isso, né? Vendo só sombras. É quando ele sai e contempla o sol que ele consegue enxergar. Beleza? Nessa pegada política, você vê também 2 cidades. Na verdade, você vê uma cidade só, que é a cidade bela do Platão, né? E na cidade bela do Platão, que é o mundo inteligível, um plano só lá em cima, aqui embaixo nós teríamos um mundo sensível, que seria uma espécie de mundo falso, ou um mundo de cópia da realidade. Já no Agostinho nós vemos 2 mundos mesmo, ó, alinhado aqui com o sensível, inclusive, tá? Que é o terreno,
né? A cidade terrena e a cidade celeste. Beleza? Cidade terrena dos vícios, do orgulho, da ambição, do erro, do pecado, do amor a si. E a celeste das virtudes, da humanidade, da caridade, da compreensão, da santidade, do amor a Deus. Joia? Olha só o plano, ó. Olha como é que daqui da celeste ele sobe, por isso horizonte vertical. Olha, ó, vai para a salvação. E quem está na terrena, nessa desobediência, né, nesse mundo aí, ele vai para a condenação no juízo final. Joia? Tranquilo? Deu para compreender? Joia? Lá em cima a salvação e aqui embaixo as duas alinhadas, ó, convivendo na terra, terrena e celeste. Só esse quadrinho já merece um like, né? Mais de 4 horas para montar, para ficar assim, bonitão para você, esquematizado, lindão. Olha aqui, ó. Essa obra de arte eu gostei, né? Você percebe a planificação? Percebe? Lá em cima, né? Na cidade, na morada com Deus, ou seja, na salvação, você vê que é mais claro, mais azul e tal. Aqui embaixo, nas trevas, né? No mundo trevoso, no mundo, não é? No inferno, vamos dizer assim, no mundo na condenação, que é que os homens estão no meio, ó, sendo arrastado para cima, para baixo, uma espécie de guerra entre, né? Entre anjos e demônios aqui, para ver quem leva o cara. Essa mulher aqui sendo arrastada para cima por esse cara, por esse anjo aqui, né? E ninguém solta ninguém, enfim, uma bagunça, hein? Para mim não é assim não, mas bom, enfim, tem um certo fundamento também, né? Bom, isso aí é o Óleo sob Tela de Nicolas François Octave de Tassaert, 1850, tá na França, né? Eu separei aqui mais uma obra de arte que eu achei interessante. É uma espécie de um demônio aí devorando um cara, um demônio sentado num trono, né? Devorando aí alguém. Tranquilo aqui, serpente, né? Que é a tipificação lá na Bíblia de Gênesis 1, né? Serpente para todo lado, percebe? E aí os homens sendo, enfim, a tipificação do inferno mesmo, né? O mosaico, ele ninguém sabe muito bem a autoria dele, mas é atribuído a Copo de Mircovaldo, Corpo de Mircovaldo, que é feito o batistério na Florença, na Itália. Tá lá, é um mosaico porque tem uma coleção de vários pigmentos, vários recortezinhos, e aí forma essa figura. Beleza? Bom, vamos aí então a um texto que eu selecionei, tá? Fragmentos de texto que eu selecionei da Cidade de Deus, do Agostinho. Tá aí os fragmentos para você, a gente fazer a leitura direto no que está lá, depois tem a questão de prova para a gente exercitar. 2 amores fundaram 2 cidades. Olha, 2 cidades. A saber, o amor, eles são 2 amores, o amor de si, levado pelo desprezo de Deus, a terrestre, cidade terrestre, e o amor de Deus levado pelo desprezo de si mesmo, ou seja, a cidade celeste. A família terrena que não vive pela fé, busca a paz terrena nos bens o quê? E vantagens desta vida temporal. Gente, pessoal, tem gente que tem uma falta de paz crônica e o cara, ele acha que se entupindo, se empanturrando de, por exemplo, consumerismo, drogas e coisas, vamos dizer assim, mais fáceis de conseguir, que estão ali ao seu alcance, de coisas que vão, de alguma forma, arrebatar a consciência dele, embriagá-lo, vamos dizer assim, de coisas mesmo, de substâncias. Por exemplo, né, na época de Natal, peru, na época de Páscoa, chocolate, ou de sei o que, todo mundo gosta de chocolate, eu também gosto de chocolate, né, ou de substâncias nocivas, drogas, por exemplo, lícitas ou ilícitas, e se embriagando daquilo. Não estou dizendo aqui, cara, você pode tomar tua cerveja, teu vinho, ou o que for, cara, teu uísque. A questão está na busca da paz por isso. É essa a parada, cara. Ou até na própria incredulidade. O cara se embriaga de incredulidade, fica naquilo.
eu sou suficiente. Geralmente é camarada cheio de grana, né, mano? Camarada autossuficiente paga, porque os pobres, o próprio Cristo disse, né? Revelado a eles o reino. Então o cara se chega muito mais, se humilha muito mais. O cara, porra, cheio de grana, mano, ele é autossuficiente pra cacete. Fala, porra, que é vida de Deus? Pra que Deus, porra? Eu tenho essa parada e só isso pra mim tá bom. É essa a parada, né? E a outra cidade, ao contrário, com a vida alicerçada o que na fé, que é, segundo Paulo foi o que melhor descreveu isso aí, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Se eu não me engano, está no livro de Hebreus. Não me recordo agora o capítulo, se é o 4, 10, não me recordo agora. Hebreus, né? É o firme fundamento das coisas que se esperam, ó, e a prova das que se não veem, pô. É o inimaginável. O indivíduo sente nele, é dentro dele, em conexões, vamos assim, inexplicáveis, inexprimíveis, como o próprio apóstolo São Paulo diz, né? E Agostinho vem depois, né? De São Paulo, então, por certo, lendo as cartas e a inspiração é essa, segundo a história também, São Paulo, né? Ele ali, né, se robustece e aí se inspira mais. Bom, claro que levando para um lado mais, né, mais assim, ficou aqui, já depois de Agostinho, lá com Tomás de Aquino e tal, aqui nesse período ficou muito, muito sistemático, vamos dizer assim, o negócio. Bom, está à espera de bens que são o quê? Eternos. A primeira está dominada pela ambição, e essa, ou seja, a cidade celestial, serve-se mutuamente pela caridade. Então ficou esse texto aí para você refletir. Faça essa questão de concurso que caiu pela... Agora é um concurso mesmo, caiu pela FGV. 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 Se você perceber, não vai precisar nem ler o enunciado, mas fica à vontade aí. Bom, olha, cara, sem o enunciado você mata. Aqui, ó, 2 cidades só com essa aula, tematizadas na obra de Agostinho. Acabou. Só com essa aí tu já mata. Joia? E aqui ele vai ter, né? Em sua obra Cidade de Deus, Santo Agostinho procura definir, relacionar. Lá na história da filosofia nós vamos ver, né, as obras ou os livros dele. E foi nessa obra aí, Cidade de Deus, que foi o título da aula, né? Os conceitos de cidade de Deus e cidade o quê? Terrena. Considerando a origem, natureza e desenvolvimento a fins das cidades, aí vem o trecho, né? Aconteceu que, apesar de todos os povos que vivem na Terra possuírem diversas religiões, diversos costumes, e distinguirem pela diversidade das línguas, armas e trajes, só existe, todavia, 2 tipos de sociedade humana, que oportunamente podemos denominar, segundo nossas escrituras, de duas cidades. Evidentemente, é uma formada por homens que querem viver segundo a carne e a outra, né, querem viver segundo o Espírito. Aqui deveria ser colocado com a letra maiúscula, mas tudo bem. Cada um na sua própria paz. Olha, na sua própria paz. Então tem a paz do Espírito e a paz do mundo, né? A paz terrena e a paz celestial, que eles alcançam quando conseguem o que buscam. Então o cara vai buscar o mundo espiritual, vai ter a paz espiritual. Ele vai buscar o mundo terreno, vai ter a paz, que na verdade não é paz. Lá no meu curso Felicidade eu explico isso. Ele vai ter momentos de alegria, não de felicidade. Então a paz vai vibrar na escala de Hawkins, que eu coloco lá no meu curso Felicidade, vai vibrar na mesma intensidade da felicidade, ou próximo a ela pelo menos. A paz está perto da felicidade, perto do amor. Paz não é bem aquilo que a gente, né, as pessoas dizem aí, por aí, né, no sentido vulgar, não. E aí, cara, marcou que letra? As 2 cidades correspondem ao quê? Tenho certeza que você acertou. Resposta certa, letra C de casa.
dois modos de ser do homem que realizam dois tipos de sociedade, dois modos de ser que vão fundar duas o quê? Sociedades. Resposta, letra C de casa. O conteúdo foi mais do que suficiente para responder isso aí. É uma questão até, né, bem elaboradinha, né? Bom, aqui não estão, a parte de baixo aqui não estão apostilas, estão obras de arte, né? A amarela é Introdução e Fundamentos. Esse curso que você está vendo aqui, ó, tá? Só que as primeiras 20 aulas tá aí amarela, Introdução e Fundamentos, depois vem o módulo de Epistemologia, depois de Ética. Pessoal, o material aí é muito diferenciado, tá? Aqui em cima tem as apostilas de questões, só questões de prova, compra de 700 que você já está comprando todas as outras, tá legal? Eu barateei bem as apostilas, coloquei acho que R$10 para que todos possam comprar, tá? Qualquer estudante, todos possam adquirir esse material aí. E junto ainda vem um certificado lá de participação nesse curso aqui, porque as apostilas correspondem a esses cursos aqui. Então é um material para você aprofundar, né? Agora, se você está estudando para um concurso público, por exemplo, né? Você está estudando para um concurso, eu reduzir aqui a minha gravação aqui. Se você está estudando para um concurso e cai em matemática, tá aí, ó, eu dei os primeiros passos na matemática básica, né? E aí tem aqui o grupo de estudos. Se você está estudando para polícia, eu fiz aqui uma coletânea de aulas, coloquei no que eu chamei de caveirão. Está estudando para professor, tem aí conhecimentos pedagógicos, curso muito legal, um mini curso, né? São cursos pequenos, com poucas horas, mas bem preciso assim. Vem com exercícios para você fazer também, treinar. Tem aí um mini curso de educação na Constituição para você treinar também. Joia? E aí os cursos de grandes questões da filosofia, você é o nosso convidado. Isso aqui é o supra-sumo do meu trabalho, assim, a maior representatividade do meu trabalho está aqui. Tem aí Amor e Paixão, O Bem e o Mal aqui embaixo, são 4 cursos lançados. Felicidade e Intuição. Está lá no site que aparece para você em cima. Bom, e aqui rodadas de simulados, né? Primeira rodada, segunda rodada, se você está com pressa aí de, assim, não teve um curso de filosofia legal lá na tua escola, ou nunca estudou filosofia, vai enfrentar aí uma prova de vestibular ou de concurso e cai ali filosofia. Veja, são 10 pontos de filosofia no primeiro simulado e 10 pontos no segundo. Eu coloquei na forma de simulado para o cara tomar aquele sustão e, né? PDF comentado em cada uma, 3 horas de aula em cada uma, ou seja, em 6 horas você vai ter 20 pontos de um edital de filosofia, são 20 pontos diferentes. Ainda vou lançar a rodada 3 e fecho nela. Olha aqui, ó, aqui uma pós-graduação em Fundamentos de Filosofia, uma parceria minha com a Faculdade Iguaçu. Vai ser lançada no dia 4 de dezembro a próxima turma, no dia 4 de dezembro de 2025. Beleza? Na primeira turma, na verdade. prof.leonardobragaflores@gmail.com, meu Pix. Colabora com o café. Você vai colaborar aí, é o café, valeu? Aqui você compartilha, se inscreve também, depois eu vou botar a figurinha do se inscrever aí, né? Você curte, comenta e compartilha, participa aí da aula. Valeu? Então é isso, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Te aguardo aí no próximo encontro, né? Essa foi a aula 103, né? A Cidade de Deus de Agostinho. Joia? É isso aí. Te aguardo no próximo encontro. Aí aparecem nossas apostilas. Compre esse material teórico que está embaixo, vem teoria, questões e exercício. Está lá à venda no site. Te aguardo lá então. Um abraço a todos, fique com Deus. Te aguardo na sala de aula virtual nos outros cursos. Tchau, tchau. Se Deus nos permitir, próxima aula. Tchau.